Flash Talk. Participação social e as políticas públicas locais. Arquiteta urbanista Mariana Moraes Luiz. Participação, entendendo que tudo bem, temos essas camadas visíveis de segregação, de como essas participação elas são excluídas ou elas são presentes nas cidades, mas a gente também tem essas esferas sociais onde a participação acontece, né? E aqui eu trago só algum esquema para tentar, enfim, conceituar um pouco do que eu estou trazendo. Então, a gente tem aqui, né, os territórios, temos os atores sociais, sendo desde cidadãos a órgãos, organizações sociais, a entidades privadas e tudo mais, e temos essas instituições participativas, que eu estou chamando aqui, né, uma possível abordagem de participação. Então, essa relação, né, entre instituições participativas e atores sociais acontece no território, mas ela acontece de uma forma muito múltipla. Então, eu acho que, né, a gente não tem um conceito só para participação, a gente tem uma série de instrumentos e de meios que fazem parte dessa participação, né? Então, a gente pode falar de instrumentos institucionais, que já estão ali desde, né, pensando na política brasileira, pensando no Estatuto da Cidade, pensando em todos os mecanismos que a gente tem, Assembleia de Cidadãos, Conselhos de Bairro, diálogos setoriais, planejamento participativo, orçamento participativo, que somos, inclusive, uma referência no mundo inteiro, e temos aqui algumas iniciativas cidadãs, né? Então, protestos, greves, campanhas de advocacy, e todas essas relações, elas são porosas, né? A relação entre Estado e cidadãos, elas são porosas. Às vezes eu consigo participar e ter uma influência dentro de uma instituição ou dentro de uma construção de uma política a partir de, por exemplo, algum órgão comissionado que está ali ou alguma abertura que eu tenho nessa gestão pública. Então, esses elementos, eles dialogam bastante, né? Isso eu quero trazer um pouco nessa parte. E aí, um outro conceito que para mim é muito importante para entender participação é quando eu olho para fronteiras. Então, tem alguns pesquisadores, algumas referências aí que olham para fronteiras, que é onde eu tenho esse encontro, né? Eu tenho, então, um ponto de acesso entre diferentes universos, que sejam sociais, políticos, culturais, epistemológicos, e esses pontos de acesso, olhando um pouco para essa referência mais conceitual novamente, elas podem ser uma frente, então eu posso ter uma porta de entrada quando eu tenho uma participação, né? Eu posso ter uma barreira, então uma participação que de alguma maneira eu tenho ali, eu quero participar, mas tenho algumas barreiras que separam. Também tenho possibilidade de união, quando eu tenho alguns caminhos para negociação nessa participação. E aí eu também tenho níveis diferentes, só para ir trazendo essas complexidades de quando a gente fala de participação, né? Então, eu posso ter participação unilateral, né? Então, quando eu tenho só uma informação que é dada, por exemplo, de uma gestão pública para um cidadão, ou eu tenho na outra direção de um cidadão para uma gestão pública, né, com opiniões, alguma coisa assim. E, obviamente, né, isso quanto mais participativo também quer dizer que eu vou envolver, não diretamente, mas mais recurso, possivelmente, mais tempo também, né, dentro de recurso, né? E aí também tem uma abordagem que para mim é bastante importante de pensar a participação, que é analisando ela a partir de meios e de fins. Então, eu tenho alguns meios da participação, e aqui eu estou trazendo mais uma camada institucional, pensando até no nosso foco de gestão pública e tudo mais. Então, tenho meios deliberativos, tenho meios de representação, tenho meios de participação digital, eu tenho votação direta também. E a participação, além desses meios em si, que ela tem finalidades em si, quando eu desenvolvo um processo participativo considerando esses meios, eu também tenho alguns fins. Esses fins que eu trago aqui, elencados, eles estão vinculados à qualidade da democracia. Então, conforme eu vá possibilitando a ampliação conforme eu vá, esses meios, eles são combinados, eles são bem-sucedidos, eu consigo ter melhores ou combinados também fins da qualidade da democracia. Então, eu aumento a inclusão política, eu aumento a equidade social, aumento o Estado de Direito, e aí, pensando nesse processo, considerando a participação, né, tanto quanto os meios que ela pode possibilitar, quanto os fins, olhando, então, para esse horizonte, né, da cidade democrática e da cidade saudável. Outros componentes que são importantes para mim, quando eu falo de participação, considerar, é que ela tem algumas condições para acontecer. Então, quando eu falo condições, estou pensando em elementos estruturais para que ela aconteça. Eu também tenho questão de desenho do processo, mesmo procedimento. Então, como
qual que são os elementos que possibilitam a transparência ou não, qual que é a metodologia que está sendo utilizada, quais são os meios que são utilizados, e eu também tenho resultados, né, o resultado do processo, então, o quanto ele possibilitou a inclusão política, o quanto ele conseguiu, né, ter instrumentos para avaliação e monitoramento desse processo, né, então, eu olho muito para essas camadas, então, de condições estruturais, desenho do processo, e quais são os resultados da combinação dessas duas primeiras dimensões. E aqui, olhando para uma camada agora mais prática, né, temos, então, a participação deliberativa, né, como esses meios, né, geralmente institucionais, nos quais os participantes eles se expressam, têm a possibilidade de trocar a sua posição, de ouvir, de discutir, de tomar uma decisão a partir disso. Tem uma participação digital, pensando aqui em meios que envolvem tecnologia, dispositivos digitais ou analógicos, a representação onde esses cidadãos conseguem representar a si mesmo, né, sendo algum grupo, e atuam a partir desse grupo, ou para representar um outro grupo maior. E também votação direta, onde eu tenho, né, consigo aí, ser consultada ou voltar para questões específicas